teoria liberal mainstream atribui o desenvolvimento capitalista à disponibilidade de poupança. E eu quero demonstrar que isso acaba criando uma justificativa moral para o subdesenvolvimento. Porque vejam, segundo essa perspectiva, existem sociedades que poupam e se desenvolvem e outras que não poupam e não se desenvolvem. O senso comum atribui, por exemplo, o desenvolvimento de países do leste asiático, como Coreia do Sul e China, a capacidade dessas sociedades de se absterem do consumo para elevar o nível de poupança e, assim, alavancar o desenvolvimento. É a versão do você é pobre porque não poupa aplicada ao desenvolvimento das nações capitalistas. É aquela concepção que se baseia que a poupança precede o investimento, sendo que só pode poupar quem tem. E para ter, alguém antes teve que investir na produção. Mas vejamos, o desenvolvimento econômico é, para os liberais, produto da ação limitada do Estado em apenas assegurar equilíbrio fiscal e monetário e garantir a propriedade privada e estabelecer as regras do jogo, como, por exemplo, garantir o cumprimento dos contratos. A partir de então, explicam o desenvolvimento somente a partir da perspectiva da oferta. A demanda é ignorada em função da aceitação da lei de Sé, segundo a qual toda oferta cria a sua própria demanda. No caso dos países subdesenvolvidos, como a tecnologia já está disponível, eles acreditam que é somente necessário, basicamente, garantir um nível adequado de poupança, que com a liberalização dos fluxos monetários e de mercadorias, ocorreria a equalização dos rendimentos e o desenvolvimento das economias subdesenvolvidas. O mercado é ignorado baseado na experiência de desenvolvimento das economias capitalistas desenvolvidas antigas, onde, existindo condições adequadas de oferta, o mercado necessário para absorvê-la surgiu, segundo os liberais, endogenamente. A experiência de desenvolvimento dos países ricos tradicionais consistiu no direcionamento das poupanças para o investimento em produção de oferta, dentro dos padrões das novas relações de produção que se estabeleciam. Essas poupanças, é importante dizer, foram produto, em última instância, do colonialismo e do imperialismo. Apesar da evidência histórica relacionar o desenvolvimento clássico no capitalismo com a acumulação primitiva de capitais, a teoria liberal clássica advoga contra a antiga aristocracia feudal. Assim, ignora o colonialismo praticado pelo antigo regime como uma explicação da poupança para valorar moralmente o burguês, que se abstém de consumir para poupar e assim poder inovar e ofertar no mercado a sua mercadoria, cabendo ao Estado apenas não atrapalhar. A demanda, como eu disse, é ignorada. A crença é explicada por Jean-Baptiste Say, economista francês do início do século XIX. Ele defendeu a tese de que quando alguém leva ao mercado um bem no valor de 100 para trocá-lo por outro de igual valor, cria ao mesmo tempo uma oferta e uma demanda de valor 100. O desenvolvimento, portanto, é produto do livre mercado, boas regras, para um jogo onde o Estado não se meta. O crescimento econômico seria produto da elevação do capital humano e mercantil, advindo da abstinência que produz poupança e da inovação, fruto da expertise aplicada à disponibilidade prévia de capital. Essa explicação para o desenvolvimento clássico tem, no mínimo, 2 problemas. Primeiro é a histórica. Não considera as condições que estabeleceram o aparecimento das relações de produção capitalistas.
Segundo, além de não olhar para o passado, também não olha para fora do núcleo de desenvolvimento das primeiras potências capitalistas, observando o que ocorria no comércio entre nações com mais ou menos o mesmo grau de desenvolvimento. Acontece, minha gente, que apesar desses problemas, tal explicação foi utilizada para estabelecer políticas para o desenvolvimento da América Latina. E tais medidas, ao serem aplicadas, produziram décadas de estagnação econômica. E a grande contestação a esse modelo veio do leste da Ásia, porque, diferente do que sugere o senso comum, não foram os hábitos de abstinência dos chineses ou sul-coreanos que produziu um desenvolvimento a partir da poupança. Foi a criação por esses estados de mercados. Em The East Asian Miracle, Economic Growth and Public Policy, do Banco Mundial de 1993, fica demonstrado que a rápida elevação do PIB dos países do leste asiático dependeu da ação sistemática dos estados e antecedeu o aumento do nível de poupança. Vejam, também não foram os hábitos de abstinência e o espírito empreendedor que formaram as poupanças e os mercados a partir da oferta na Europa Ocidental e nos Estados Unidos. Foi o imperialismo. Porém, ao fazer uma análise histórica que valorava uma burguesia ascendente, se produziu uma ciência econômica autorreferenciada que observou fenômenos que eram verificáveis entre determinadas nações que se desenvolveram em determinado tempo histórico e que tinham um mundo onde não era necessário enfrentar a concorrência de países já desenvolvidos, sem ter que disputar mercado global. Notem, essa experiência molda o pensamento do desenvolvimento econômico, apesar de não ser verificada nas experiências pós-Segunda Guerra Mundial. E aí é importante notar que as guerras mundiais foram produto do imperialismo e, para evitá-las, foram criadas instituições políticas, a princípio dispostas a orientar o desenvolvimento sem que fosse necessário se utilizar o recurso da guerra. A partir de então, foram formuladas teses para orientar o desenvolvimento retardatário com base na ciência econômica produto de uma análise a respeito do desenvolvimento clássico. Na América Latina, foram implantadas políticas no que foi orientado pelos países dominantes. E o resultado foram décadas de estagnação econômica e inflação alta, e sem formação de poupança. Os países do leste da Ásia investiram na formação de mercados a partir da atuação do Estado e elevaram fortemente o PIB por um longo período. E a poupança aumentou a partir do desenvolvimento dos mercados. Assim como o mercado foi um produto endógeno no crescimento clássico, a poupança também foi produto endógeno observado no desenvolvimento retardatário. As oportunidades de investimento, proporcionadas pelas políticas de estímulo à demanda, criaram mercados e, com o desenvolvimento do mercado, se aumentou o nível de poupança. Vejam, sem o investimento do imperialismo para produzir a poupança, já que ela não precede o investimento, foi necessário criar um mercado para que o nível de poupança se elevasse. E vejam, isso não foi observado somente no leste da Ásia. Chile e Brasil também passaram a sustentar níveis mais elevados de poupança em períodos de expansão do mercado via demanda. O Chile acelerou a sua taxa de poupança entre 25% e 30% do PIB no período posterior a 1980. No Brasil, no auge do processo de substituição de importações, período de transformação da nossa economia numa economia
industrial, com a expansão do mercado, nossa taxa de poupança ficou entre 23% e 25% do PIB, bem acima dos 17% ou 18% do PIB que a gente teve depois do declínio do processo de substituição de importação. Acontece isso, minha gente, porque a poupança é uma função da renda e não da taxa de juros, como os liberais gostam de dizer. É a elevação da renda que eleva a poupança. E isso acontece em função da tendência de concentração do capital. O mercado se expande via realização do capital. Daí a importância da demanda para o desenvolvimento capitalista. Como a tendência do capital global é a centralização, os diferentes níveis de participação do capital constante na composição orgânica do capital impedem que os mercados nos países subdesenvolvidos cresçam estimulados pela oferta, como aconteceu no crescimento clássico. Com a liberalização dos fluxos e globalização do capital, a concorrência com os produtos dos países desenvolvidos deteriora os termos de troca, produzindo estagnação econômica. E outro ponto fundamental é a não compreensão da insustentabilidade da Lei de Sé. Primeiro, demanda uma economia em pleno emprego, coisa que não existe na maior parte do tempo, na maior parte do mundo. Segundo, ignora o entesouramento, a preferência pela liquidez. E terceiro, pressupõe velocidade constante de circulação em mercados onde a moeda inexiste, tratando a moeda apenas como um simples meio de troca. E os preços sempre relativos, como se todos os preços na economia capitalista desenvolvida fossem inflexíveis, como se todo o mercado funcionasse como um mercado de bananas. Vejam, é uma visão estabelecida a partir de uma interpretação pré-capitalista. Visão criada como viés de confirmação. Sim, viés de confirmação de uma classe social que via um mercado local em rápida expansão. Porém, uma visão que escondia para baixo do tapete o colonialismo e o imperialismo, transferindo riqueza para que esses mercados pudessem estar em expansão. O fato é que a Lei de Sé explica o que ocorre entre mercados desenvolvidos. Porém, essa explicação é custeada pela transferência estrutural da riqueza advinda dos capitais menos produtivos, que estão inseridos livremente na lógica do capital global. Daí, minha gente, a importância do consenso de Washington no estabelecimento de modelos de desenvolvimento para as economias retardatárias baseados no modelo de desenvolvimento das economias clássicas. Estão entendendo? É uma forma de assegurar a hierarquia capitalista global. Uma forma de manter os países ricos ricos e os países pobres pobres. E um último ponto é, a demanda que importa nesse papo todo aqui é a que realiza capital, ou seja, é a demanda real, a demanda que consegue se converter em consumo, não a demanda exclusivamente monetária. Essa é condição. Porém, o canal da financiarização reduz o impacto monetário no processo de realização do capital que o desenvolvimento capitalista exige. Por isso, além de estimular a demanda, é necessário controlar os fluxos. Então não, minha gente, não foram os hábitos resignados dos orientais, que poupam bastante, mas a liberalização dos fluxos que desenvolveu o leste da Ásia. Foi a ação do Estado controlando fluxos e estimulando a formação de mercados, criando oportunidades de investimento com aumento da demanda interna. Esse foi o primeiro passo, que só foi dado em função de condições políticas para isso. Depois o caminho foi não contar somente com o mercado interno, partindo para ganhar o mundo. Mas essas são outras histórias. Beleza, gente? Então, era isso hoje. Se você gostou, curte, compartilha com os seus amigos, faz um comentário aqui embaixo para ajudar no engajamento.
As fontes a respeito do que eu falei você vai encontrar aqui no comentário fixado, junto com todas as formas de colaborar com a manutenção do canal. Era isso hoje e até a próxima!